Vamos abrir a palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Pode colocar aí para a gente? Isso. Ezequiel 36, 26 e 27. Como o pastor falou, ele vai celebrando a vida e baseado nesse texto, uma adaptação desse livro aqui, Restaurar os Seus Sonhos, que eu escrevi há algum tempo atrás. Nós vamos estar meditando sobre esse tema, celebrando a vida com as promessas de Deus. Se você não tem Bíblia, aí tem os dois versículos para poder acompanhar com a gente. Diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Olha, pode deixar aí por enquanto. Esse contexto de Ezequiel é o contexto do cativeiro. Ezequiel foi chamado por Deus como profeta para ministrar aquelas pessoas que tinham sido tiradas de Israel e agora pelo Império Babilônico e haviam sido espalhadas por aquele Império Babilônico ali. E eles estavam fora de Israel, estavam longe da sua amada cidade. Olha, esse povo estava assim com o coração tão triste, o coração assim tão amargurado, tão angustiado, que eles muitas vezes falavam: o que será de nós? Tanto que no Salmo 137 fala, que eles falam assim: olha, bem-aventurado aquele que pega os seus filhos e esmaga a cabeça deles contra a pedra, né? Mas não eram os filhos deles, eram os filhos da Babilônia, porque eles estavam longe de Israel, eles tinham sido tirados dali. A amargura no coração deles era muito grande. E Ezequiel recebe um chamado, que no capítulo 2 de Ezequiel ele fala, que é um chamado que Deus deu para ele, que era para pregar a um povo que tinha um rosto, um semblante duro. Você já imaginou? Você é chamado por Deus para pregar, e Deus fala para você: olha, você vai pregar, mas o povo tem um rosto duro. É difícil quando você pregar para eles, porque eles não vão querer ouvir a palavra, não irão querer ouvir a mensagem de Deus. E aí o profeta foi chamado por Deus nesse sentido. E diz aqui no capítulo 3 que ele viu um rolo, e aí Deus falou para ele assim: olha, come esse rolo. E quando ele comia, era doce no fel, mas quando entrava no intestino dele já era amargo como fel. Isso era a palavra de Deus. Por que era amarga? Não é que a palavra é amarga, mas porque só de imaginar tudo aquilo que ele ia vivenciar como profeta. Já imaginou, irmãos? A pessoa chamada para ser missionária, e aí ele chega num lugar e sabe que as pessoas não irão querer ouvir a palavra. Só que tem um outro detalhe nesse chamado de Ezequiel. Ele foi chamado para falar para o povo de Deus. Quem tinha um coração duro era o povo de Deus. E olha, nós vamos aprender aqui nesse texto algumas promessas de Deus para nós. Porque muitas vezes quem tem um coração duro somos nós. Muitas vezes nós, como povo de Deus, não queremos ler a palavra, não queremos orar, e quando então fazemos algo de errado, eu passo a disciplina, então, misericórdia. É algo difícil, não é? É algo complicado. Pode passar, por favor. Primeira promessa que nós aprendemos aqui, olha: Deus promete transformar o coração duro. Por isso que eu falei, olha, promessas de Deus, celebrando a vida. Irmãos, se você sente aquele coração duro, se você ainda tem aquela luta, e nós sempre vamos ter até aquele grande e glorioso dia que encontrarmos com Deus, o coração duro, muitas vezes, é difícil, porque nós vamos ter aquela luta da carne contra o Espírito. É aquele coração novo contra o coração velho. É o novo homem contra o velho homem. Mas aqui tem uma promessa, olha, Ezequiel 36:26. Tirarei de vocês o coração de pedra. Mas para isso nós precisamos reconhecer a dureza do nosso coração. Eu coloquei esse versículo, sabe por quê? Hoje, em tudo que se ouve é assim: siga o seu coração, não é? O seu coração sabe o que é melhor para você. Faça tudo que está no seu coração. Nós temos até um exemplo, o exemplo da palavra
palavra de Deus de um profeta chamado Natã, que quando Davi veio para ele, ele falou assim: olha, eu quero construir um templo para Deus. E aí o Natã, assim, feliz da vida, falou com Davi: Davi, pode construir, faz o que está no seu coração. Mas quando ele foi andando, Deus falou para ele assim: volta lá e fala com Davi que ele não pode construir porque ele derramou muito sangue, mas a descendência dele vai construir um templo para mim. Então muitas vezes o nosso coração, ele é o que? Enganoso. Olha o que diz a palavra de Deus: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Irmãos, o nosso coração é enganoso. O nosso coração muitas vezes é duro. Até mesmo quando nós estamos celebrando, muitas vezes o nosso coração é duro. Muitas vezes o nosso coração é difícil. Muitas vezes o nosso coração é cheio de traumas. Eu lembro de um pastor uma vez que a igreja foi fazer ali uma celebração de aniversário daquele pastor. Eles não conheciam a história do pastor. E quando eles armaram toda aquela celebração, foram procurar o pastor tinha sumido, porque ele não gostava de celebrar aniversário, pelos traumas que ele já tinha passado na vida. Olha que coisa difícil. Imagina o coração daquela igreja, imagina a situação. Pode passar, por favor. Olha, só para os irmãos conhecerem, né, como nós na área de medicina, nós temos uma dura realidade no Brasil hoje. Mais de 220 brasileiros esperam na fila do transplante do coração. Outra coisa, nos Estados Unidos são feitas em média 2.300 cirurgias, né, de transplante de coração. No Brasil, olha ali, 150. E olha, quando o coração, isso olhando pela área da medicina, quando o coração falha, não há alternativa a não ser o transplante. Os irmãos vão entender por que nós colocamos esses dados ali. E o maior requisito para a operação é a gravidade do problema de quem está na fila, não a hora de chegada. Lembra que eu falei que reconhecer o coração duro? Nós precisamos reconhecer que nós temos a necessidade dessa transformação do nosso coração. Tem gente que fala: olha, fulano é tão bom, só falta ser crente. Então falta tudo. Tem gente que fala: eu entreguei a minha vida ao Senhor, o Senhor Jesus é o meu Salvador. Mas aí ele começa a ler a palavra e fala: você deve mudar sua atitude. Ele vai falar: não, eu não quero mudar, porque o coração nosso ele é duro. Olha o que diz ali, pode passar, por favor. Esse contexto desse texto, quando eu falo do livro, desse livro de Ezequiel, que fala do coração duro, tinha a ver com a deusa egípcia Maat, que é a filha de Ra, o deus Sol, né, segundo os egípcios. Segundo os egípcios, olha, ela procedia o juízo final. Se um morto estivesse com o coração de carne, ela poderia ver os seus erros e pecados. O que eles faziam então? Pode passar aí, gente, por favor. Para você entender esse texto, olha. Eles retiravam o coração de carne e colocavam aquele coração de pedra, né, com rezas, com orações daquela deusa, e era em forma de escaravelho. Por quê? Aí, quando, na ideia deles, na teologia egípcia, é que quando a pessoa encontrasse com aquela deusa ali do juízo, a Maat, então ela veria o coração de pedra, com aquelas orações, e então, para ela estaria tudo bem, e estaria perdoado aquela pessoa. Na verdade, ela não conseguiria ver os pecados do coração daquela pessoa. Irmãos, já pensou? Se passasse um filme da sua vida aqui agora, nesse data show, e mostrasse todos os seus erros, e mostrasse a dureza do seu coração e do meu coração, se mostrasse aqueles momentos que nós pensamos e que nós falamos: meu Deus, como eu posso pensar isso? Meu Deus, como eu posso falar isso? Meu Deus, como eu posso agir assim? O contexto de Ezequiel era assim. Tem vezes que nós estamos com o nosso coração assim: olha, Senhor, tem nojo de mim mesmo. Eu já ouvi isso de pessoas no aconselhamento, e até eu sou psicólogo clínico, e até no consultório, pessoas falando: eu não aguento mais a mim mesmo. É difícil estar comigo em casa. Eu quero fugir de mim. Eu quero fugir da minha casa. Mas a pessoa percebe que não tem jeito de fugir, e muitos tiram a própria vida, porque o coração muitas vezes é duro.
mas a promessa de Deus é que Ele transforma o nosso coração, amém? Deus transforma o nosso coração, é uma promessa de Deus. Se nós estamos celebrando a vida, temos que celebrar a transformação do nosso coração. Que maravilha, irmãos. Pode passar, por favor. A segunda promessa de Deus, olha, Deus promete um novo coração. É a promessa dele, ele não só tira aquele coração de pedra, mas ele nos promete um novo coração. Vou ler novamente o versículo 26, olha. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. É preciso reconhecer a necessidade de cura, e neste caso a cura será um transplante. Olha o que diz Jeremias: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Irmãos, que promessa maravilhosa! Se você olha para si mesmo na frente do espelho e vê que aquela imagem refletida não é aquilo que você gostaria de ser, é muito difícil isso. Você olha e fala: meu Deus, então o que será da minha vida? A promessa: Deus muda o seu coração. Irmãos, vou pedir perdão aqui às mulheres, mas uma coisa assim que acontece muito. Se você fala assim: olha, e eu não posso falar muito, né, que eu sou um pouquinho cheio, né, para não falar muito, né? Mas as mulheres, toda vez que você fala assim: olha, tem um novo método de emagrecimento, eu quero. Olha, você vê às vezes a menina está ali, aquele corpo assim, magricelo. Se vier um vento, leva. Aí ela fala: eu preciso perder esse pneuzinho, eu preciso perder essa gordurinha, eu preciso perder isso, eu preciso mudar isso, aquilo. As cirurgias lá na Bolívia, irmão, de brasileiras, assim, é algo fantástico, a quantidade de brasileiros que vai lá fazer cirurgia. E aí faz de tudo, aumenta os seios, aumenta o bumbum, ela modela o corpo todinho. Muitas disso aí perdem até a própria vida. Muitas entram no centro cirúrgico simplesmente porque algo, muitas vezes dentro dela, que não está bem, ela então acha que mudando no exterior, aí fica tudo novo. Olha o que Deus nos faz, o que Deus promete, não é uma mudança externa, mas é uma mudança interna, é um transplante interno, é um transplante de coração. Irmãos, e olha, esses dias o pastor Frank estava pregando lá no Tarumã e falando como que é difícil ser pastor hoje, porque o coração das pessoas é assim: enquanto ela está bem, ela tem um coração bom. Mas se você descobre ali que ela precisa de algum acertozinho, você como pastor, fala com ela, aí, meu filho, o tempo muda, né? Ontem nós chegamos, o tempo estava bom, e hoje veio essa chuva assim, né? Então o tempo muda. Mas quando você tem esse novo coração que é prometido por Deus, olha o que diz o texto: e lhes darei. É Deus que dá uma promessa, um presente para você. Pode passar, por favor. O coração que Deus nos dá é um coração sensível à sua voz. Quanto tempo tem que você não tem aquele prazer de fechar a porta do quarto, falar com Deus, ler a palavra de Deus, ouvir hinos, cantar ao Senhor? Irmãos, é algo maravilhoso, essa sensibilidade à presença de Deus. Eu aprendi a orar com a SAP da Igreja Presbiteriana Memorial, onde eu converti. Eu aprendi a servir a Deus. Eu nunca conheci meu pai biológico, mas eu conheço o Pai verdadeiro, que é Deus, e eu aprendi a ser sensível a essa voz. Mas eu aprendi a ser homem de Deus, sabe com quem? Com os homens de Deus que eu vi na igreja. Você que é um homem, você que é pai, você precisa ser um homem de Deus, porque aqueles que não têm um referencial em casa, olham na igreja o referencial que precisa de um homem de Deus. E como nós estamos precisando, pastor, de homens de Deus. Como nós estamos precisando de homens sensíveis à voz de Deus. Olha, um coração que Deus nos dá é um coração sensível às pessoas, porque se você é sensível à voz de Deus, você vê alguém passando necessidade e você então ajuda aquele irmão, você vai abençoar aquele irmão, porque isso é algo natural. Um coração que Deus nos dá é um coração santo. A santidade é algo que deve ser algo para nós como cristãos.
cristãos para nós como servos de Deus. É um coração que se entrega. Irmãos, uma vez lá em Belo Horizonte, nós tivemos um culto na 8ª Igreja Presbiteriana, ali do pastor Jeremias. E aí sabe o que aconteceu? O culto começou lá, tinha um culto de 5 horas, tinha um culto das 7 horas. E aí estava tendo uma programação de louvor, não sei quantos aqui conhecem o Vinha, e tinha vindo esses irmãos lá dos Estados Unidos para aquela programação. O culto começou às 5 horas, aí tinha o culto das 7, eu fui para o das 5, fiquei para o das 7, e aí foi passando 9 horas, foi passando 10 horas, foi passando 11 horas, isso que eu presbiteriana, foi passando meia-noite, quando deu 1 hora da manhã, o pastor Jeremias falou assim: irmãos, temos que ir embora para casa, porque amanhã nós trabalhamos, porque amanhã nós temos que ir para a escola, e nós precisamos de ir. Nós estávamos ali tão entregues na presença de Deus. Eu lembro de um adolescente que começou a tremer, e eu era seminarista, né? O adolescente estava ali, irmãos, assim, ó. Ele estava, sabe aquela pessoa que fica com uma perna inquieta? Mas ele estava com as 2 pernas inquietas, e o corpo todo tremendo. E aí os meninos falaram assim: olha, seminarista, tem um rapaz ali endemoniado. E aí, só para o seminarista, né? Aí eu falei assim: vamos ver esse negócio com Jesus, abençoa, vamos lá. E aí, eu falei para ele: se você crê que Jesus vem, cara. Ele falou assim: amém. Não, irmão, não tem nada endemoniado, não, tranquilo. Aí, perguntei assim: o que você está sentindo? É pela presença de Deus que está nesse lugar, e você está reconhecendo os seus pecados? Ele só balançou a cabeça. O nome dele era Davi. Aquele irmão, um adolescente ali de 16 anos, teve que ser carregado para poder ir embora dali, porque ele estava sentindo tanta emoção. Nós não somos movidos pela emoção, mas ali ele estava reconhecendo o pecado dele. Enquanto nós reconhecemos que nós erramos, irmãos, muitas vezes o nosso corpo é tomado de sensações terríveis. Se você olhar a história da igreja, a história da reforma, você vai ver ali homens que se dobravam de joelhos, clamando, falando: Deus me perdoa. Eu lembro que quando João Eduardo leu um sermão, né, chamado Pecadores da Mão de Deus Irado, ele leu, porque ele tinha esquecido os óculos em casa, ele leu assim: as pessoas nos bancos seguravam ali com medo de que o inferno abrisse e sugasse aquelas pessoas, porque eles estavam com o coração entregue. O coração que Deus nos dá é um coração de servo. Tem gente que fala assim: olha, eu vim para ser servido. Eu vim para ser servido. Eu aprendi com a reverenda Delores Ferreira da Cunha, que hoje está lá em Patinga, lá na Presença Memorial. Aquele irmão, aquele pastor, muitas vezes não tinha programação ali. Era ele que serviu o refrigerante. Era ele que levava um copinho na mesa, porque ele falava: eu vim para servir. Eu vim para abençoar. E tem muitos irmãos que preferem assim: ah, não, eu pago o dízimo, né? Que fala assim: então eu pago o pastor, olha, eu pago a oferta, eu pago para aquele homem trabalhar. Mas a pessoa nunca fala do amor de Jesus para ninguém. Que coração novo é esse? É algo natural falar do amor de Jesus. Não é assim quando alguém está apaixonado por uma pessoa? Mas fala assim: a menina que está apaixonada pelo rapaz, fala: olha, esse fulano é tão bonito, né? Fulano é tão inteligente. O rapaz que está apaixonado pela menina fala: ele vai ali, ele liga, ele sai do trabalho mais cedo, ele faz de tudo, porque ele está apaixonado. E quando nós amamos a Deus, o nosso coração é assim, entregue, e servir algo natural. É um coração que se alegra, ou que alegra ao Senhor. Você tem alegrado a Deus com a sua vida? Pode passar, por favor. Cadê o nosso irmão? Passar para o slide. Os irmãos devem ter visto na TV o desastre lá em Mariana, que afetou a nossa cidade lá em Minas, Fernando Valadares. E olha, o rio que antes era doce, agora é literalmente amargo. É barro puro, cheio de metal. Olha o que a prefeitura estava fazendo: eles tinham que colocar um produto que descia o barro ali para o fundo para poder tirar a água. Então tratar, e depois eles tinham que retirar todo esse resíduo que sobrava. Diante disso, pode passar o próximo slide. Diante disso, os irmãos ali daquela cidade, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja assembleia, vários irmãos de várias denominações começaram a clamar a Deus, falando: Deus, manda chuva, Deus, muda a situação da nossa cidade. E aí, alguns relatos que eu vi no Facebook,
que eu ouvi de pessoas falando, algo que me chamou a atenção. Foi um pregador falando ali, olha, um pregador chorando igual uma criança de 5 anos e clamando: Deus, manda chuva sobre esse povo, Deus, salva esse povo. E olha, quando vem a chuva, olha ali, irmãos, e parece que ontem ia ter um temporal lá de novo, cobrindo as motos, aquela menina ali está andando na rua, rindo, mas gente, porque quando você tem necessidade, aquilo que parece tragédia, que é uma enchente ali, né? Na verdade não é uma enchente, é só na rua, a rua alagada, é a felicidade, porque é a esperança de que o rio vai ser limpo. Quando você entende o transplante que Deus faz no nosso coração, quando você entende a mudança que Deus faz no seu coração, você clama a presença de Deus, você busca mais a Deus. Será que nós precisamos esperar uma tragédia para clamar? Será que nós esperamos vir um problema para clamar? Muitas pessoas só buscam a Deus quando tem problema, quando fica bem, aí para de buscar a Deus. Na minha vida pessoal, eu sempre preferi buscar a Deus na bênção, na alegria. Eu não preciso de estar no momento de angústia para buscar a Deus, porque o meu Deus é comigo hoje, ontem, hoje, sempre. Ele é meu Pai, e meu Pai eu busco a todo momento. O meu coração foi mudado por Ele para isso, moldado por Ele para isso, para o louvor da Sua glória. Nós celebramos a vida quando nós celebramos a presença de Deus e celebramos um coração transformado. Pode passar, por favor, mais uma promessa nesse texto. Deus promete um novo ânimo. Olha o que ele diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Vou pedir para os irmãos lerem Salmo 51, 10, por favor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um coração. Davi, ele clama e fala: Deus, eu preciso de um espírito inabalável. Eu preciso de ter um novo ânimo. Porque olha, nesse texto, quando fala ali, porém, novo espírito, a palavra ali no hebraico, ela tem a ideia de novo ânimo. Pode passar, por favor. Olha, a origem eu coloquei em espanhol, porque como a gente estuda mais espanhol, eu achei em português, eu deixei ali do latim para o espanhol, né? A palavra ali no latim é ânimos, que deriva do grego, né? Que seria sopro. É aquele sopro, aquele ânimo que Deus dá. Olha, ânimo é um termo que pode ser aproveitado como sinônimo de energia, de vontade, de valor. É como quando vem aquele treinador e fala: ânimo, nós vamos vencer aquela outra equipe. Ânimo, nós vamos conseguir. Irmãos, sabe qual que é relatório final de ano na igreja? Irmãos, eu estou aqui para poder passar o relatório da minha sociedade interna. Não vou citar nomes para poder. Qualquer semelhança não era coincidência, né? Eu quero dizer para os irmãos que esse ano nós fizemos 50 visitas, nós fizemos 30 reuniões de oração, nós entregamos 3.000 folhetos, nós fizemos uns 3 aniversários, e eu quero dizer para os irmãos que a partir de hoje eu não quero mais ocupar nenhum cargo na igreja. Muito obrigado, amém. É assim, muitas vezes é assim, o relatório é desse jeito. Onde está o ânimo que Deus dá? Onde? Mas o irmão, a irmã, é velho de igreja, velho é um termo mineiro, né? Para falar que é muito velho, entendeu? Quanto mais ele tem, o relatório é pior. Mas eu aprendi com grandes homens e mulheres de Deus a orar. E eu aprendi com grandes homens e mulheres de Deus que talvez você nunca vai conhecer. Estou lembrando aqui da irmã Ruth, que faleceu ano passado. Irmãos, aquela irmã, quando você perguntar para ela: como está, irmã Ruth? Ela falava assim: pastor, está tudo azul. Como está, irmã Ruth? Está tudo azul. O que é isso, irmã Ruth? Porque a presença de Deus é maravilhosa, porque Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Deus é soberano, Deus é poderoso. Aquela irmã gastava tempo de oração. Aquela irmã muitas vezes fazia trabalho, escrevia cartinha. Quando eu estava no seminário 99, eu recebi uma cartinha daquela irmã ali. Eu aprendi a ver aquela irmã, cabelo branco, indo para a igreja orar, 3 horas da tarde, na quarta-feira. Isso aí no sol quente, chovendo da Valadares, que esses dias, só para os irmãos terem ideia, às vezes na sombra, 52 graus.
Entendeu? É desse jeito. Aquele irmão ali com alegria, servir a Deus com ânimo. Mas você fala assim, vamos para a remodelação. Tá difícil. Não dá para ir de manhã. Fala assim, irmãos, vamos discutir. Olha, não sei como, eu não olhei direito aqui no boletim, como que é a programação da igreja, mas normalmente é assim, igreja presbiteriana, né? Você tem, às vezes você tem uma remodelação na terça-feira, na quinta-feira você tem estudo bíblico, aí você tem escola dominical de manhã, e você tem o culto à noite. Aí quando tem ali a juventude animada, os jogos animados, você tem a programação no sábado. Às vezes é um sábado por mês, outras vezes é de 15 dias, outras vezes é todo sábado. E aí a pessoa vai falar, eu tenho que ir na igreja terça, quinta, eu tenho que ir na igreja sábado, eu tenho que ir na igreja domingo de manhã, domingo à noite. Isso tudo para quê? Isso tudo. Quando você tem o ânimo de Deus, meu irmão, isso é fácil. Quando eu converti, pastor, eu ia na igreja, olha, segunda-feira, clube bíblico, na igreja presbiteriana no Rio do Queijo. Terça-feira, na geração na nossa igreja lá, na igreja presbiteriana memorial. Quarta-feira, tinha um outro clube bíblico lá na igreja presbiteriana Filadélfia, no outro bairro. A gente tinha que pegar ônibus e ia até lá. E era longe, não era perto não. Quinta-feira, estudo bíblico na igreja. E aí, sexta-feira, tinha uma geração lá na primeira igreja presbiteriana. Começava às 10 horas da noite e terminava meia-noite. Boa parte desses irmãos que iam na segunda-feira do clube bíblico e que iam na geração lá na sexta-feira, na vigília dos jovens ali, que saíam lá da faculdade. Boa parte desses irmãos hoje são pastores, são missionários que estão sendo grandemente usados por Deus. O ânimo não acabou. O ânimo não acabou. No sábado, nós vimos sempre alguma programação de alguma igreja ali, de alguma mocidade, nós participávamos. Domingo de manhã ali. E olha, eu aprendi desde cedo a servir. E lá na igreja, nós fomos para lá, tinha um ensaio que era 7h30, ensaio do louvor. E ensaio do louvor é gostoso, né, pastor? Todo mundo vem. Somente quem quer ver esse som, né, irmão? Amém, né? Aí todo mundo vem. Aí o irmãozinho ali foi lá, regulou o grave, o agudo. Aí cheguei, irmão. Nunca faço isso, eu estou fazendo. Bater no microfone, você estraga ele, tá? Eu sou técnico eletrônico também, então eu sei isso. Aí o irmão fez de tudo e falou, não tá bom o microfone. Não, a gente tem que colocar a caixa de som, essa bateria aí, não é aquela bateria que tem naquela igreja. Olha esse guitarra, que coisa difícil. E aí começa a reclamar, e aí é aquele coisa abençoada, né? Às vezes a reclamação é maior do que a disposição. O Wesley e eu, nós vamos para lá, normalmente 5 horas da tarde. O ensaio era 7 horas, aliás, o culto era 7h30. 7 horas não, era 6 horas, e o culto era 7h30. Nós íamos para lá todo dia 5 horas da tarde. Eu aprendi a afinar violão, primeiro que tocar, aprendi no afinador, porque eu tinha um violão com afinador, e aí eu chegava e afinava. Aprendi depois de afinar de ouvir a guitarra, que eu não tinha afinador, e aí eu afinava com o teclado e a guitarra. Foi aprendendo ali. E como eu era técnico eletrônico, às vezes estragava, eu que fazia a manutenção toda ali do cabeamento, da parte ali de som, junto com o Wesley. E gente, aquele irmão Wesley, até hoje, ele gosta tanto dessa área de som que ele trabalha só com isso. E ele ia com aquela disposição sempre também. Irmãos, era tão bom estar ali naquele ensaio, mesmo que às vezes nós saímos dali chorando. Mas nós tínhamos o ânimo, sabe por quê? Ele serviu ao Senhor. Porque às vezes quem está na mesa de som sofre, né? Quase voa alguma coisa ali na mesa de som, né? E aí, tinha vezes que eu chorava lá atrás, por algumas coisas que eu ouvia, mas eu voltava. Porque nós estávamos ali para servir ao Senhor. O ânimo vem de quem? De Deus. Se você está desanimado, busca ânimo em Deus. Se você está abaixo, eu lembro que o irmão que falou assim, não aguento mais o pastor Delotes pregando, porque, gente, quando eu ouço o pastor Delotes pregando hoje, eu falo, gente, que mensagem simples, mas a simplicidade daquele homem, ele sempre foi cheio de amor. Eu aprendi a evangelizar com ele, eu fiz um evangelismo explosivo com ele, mas não é assim, só dando aula, não era indo com ele nas casas, visitando. Olha, e eu falei com aquela irmã assim, irmã, chamava Sônia, será que o problema não é da irmã que está orando? Eu era adolescente, eu nem sabia que ia ser chamado para o ministério. Eu só falei com ela assim, e ela falou assim,
você tem razão. E aí passou algumas semanas, aquela irmã estava ali na igreja feliz, e ela falou comigo assim, eu comecei a orar a palavra de Deus em casa, e aquelas mensagens do pastor começaram a entrar no meu coração, e como é bom ouvir o pastor Delones. Muitas vezes nós reclamamos da pregação porque o nosso coração é que está difícil. Irmãos, quando o nosso coração tem aquele ânimo de Deus, ouvi até o irmão Zé, né? Perdão que estava o irmão Zé assim, mas falando errado, né? Nós foi, nós vai, e você ouve, e você sabe que é abençoado. Você ouve adolescente, você já viu criança pregar? Como eu já trabalhei com criança, eu já vi muito. E olha, uma vez uma criança, ela pregou assim no púlpito da igreja, 5 anos de idade, menino. Toda arrumadinha, né? E a família toda feliz, né? Ele pregou 5 minutinhos, fez o apelo, a igreja toda foi para frente da igreja, para renovar sua vida com Deus. 5 minutinhos, uma criança de 5 anos de idade. Mas ele, quando chegava em casa, olha a criança, sabe o que ele fazia? Ele às vezes até com a luz apagada, ele ali ficava olhando a palavra, lendo a Bíblia. Com 5 anos já sabia ler. Parece João Wesley, com 5 anos, ele já tinha que aprender a ler a Bíblia toda, que a mãe dele, Suzana Wesley, ensinava. Já desde 5 anos a criança a ler a Bíblia. Era o primeiro livro que eles liam. Pode passar, por favor, para terminar a quarta e última promessa. Deus promete o Espírito Santo. Olha o que diz. Porém, o meu Espírito em vocês nos levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Ezequiel 36, 27. Olha só, Salmo 51, 11. Eu vou pedir para os irmãos lerem que esse texto é um texto que vai nos esclarecer uma verdade que muita gente confunde. Pode ler, por favor, irmãos. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, existe uma inverdade no meio evangélico no geral, e aquele que conhece a palavra de Deus sabe que esse texto era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não era residente, ele não habitava na pessoa. Ele vinha, ele possuía, ele abençoava, e por isso você vê Saul no meio ali dos profetas, e ele profetizando junto. Você vê muitas vezes aqueles homens sendo usados por Deus, mas o Espírito Santo não era residente, igual Sansão. Sansão fala que ele era tomado pelo Espírito Santo de Deus, e aí ele conhecia, daqui a pouco estava Sansão pecando, com uma prostituta e reclamando da vida, porque o Espírito Santo não era residente. Mas diz Efésios 13, 14, hoje a nova aliança é assim. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo de quê? Da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Hoje é diferente. Com a nova aliança no sangue de Jesus, ele mesmo que falou lá em João 14, em João 16, em João 14 ele fala que ele precisava ir para que o outro Consolador viesse. E esse outro Consolador, o Espírito Santo, tem a mesma essência de Jesus, ele é Deus também, e ele habita em nós, ele nos cela. Então esse negócio de falar, olha, você não tem Espírito Santo, se você não tem Espírito Santo, você não é salvo, porque é um selo da promessa. Às vezes no meio evangélico fala, a sua igreja não tem Espírito Santo. Tem gente que quando chegar no juízo de Deus vai ter que, Jesus vai sentar assim, vem aqui meu filho, vamos conversar aqui. Você lembra aquelas asneiras que você falou? Que você foi orientado errado? Quando você entrega sua vida ao Senhor, você é recebido por Deus, quando Deus te salva, quando Deus te alcança, Ele te sela com o Espírito Santo. Pode passar, por favor. Olha o que diz Atos 1,8. Era promessa ali para os apóstolos, mas receberão o poder desse vós do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, para Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí o cumprimento dessa promessa, Atos 2,4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E Paulo fala em Efésios 5,18. Mas deixai-vos encher pelo Espírito. Eu gostei dessa versão. Sabe por quê, pastor? O maior problema hoje é que nós achamos que nós podemos ser cheios do Espírito Santo com a nossa própria vontade, com o nosso próprio querer, com a nossa garra. Aquele irmão é o irmão de oração. Aquele irmão é uma mulher que prega, é uma mulher ungida. Perguntaram uma vez ao reverendo Antônio Elias,
Eu conheci ele já com seus 92 anos de idade, mais ou menos. E eu perguntava para ele assim, pastor Jeremias, ele é presbiteriano, ele faleceu, se não me engano, com 94 anos de idade. Eu perguntava para ele assim, o que é uma pessoa ungida? O que é unção? E ele sabiamente falou assim, meu irmão é assim, uns são e outros não. Ele falou, quando a pessoa ela é ungida por Deus, ela é cheia de Espírito Santo de Deus, você sabe que ela é. Mas quando ela não é, você também sabe. Irmãos, nós precisamos entender que nós temos o Espírito Santo de Deus ao centro da promessa. E é Ele quem nos enche. Esse texto é bem claro, deixai-nos encher. Você lembra aquele texto que nós vamos transformar-nos pela renovação da nossa mente? Na verdade, o texto original não está escrito transformado, não. Já leu, pastor? Ali está falando, deixai-vos transformar. Ali no grego, a ideia, na verdade, a tradução nossa, que às vezes a tradução tem isso, ela está diferente do original, é deixar-vos transformar a ação de Deus. A nossa ação é passiva, né? A ação de encher o Espírito Santo é de Deus, a nossa ação é passiva. Mas como que é a nossa ação passiva? É orando, é lendo a palavra, é aquela coisa que a gente ensina as crianças. O que você ensina a criança que não faz? Né? Por que nós queremos celebrar a vida e falar para as crianças, olha, é bom, ler a Bíblia, é bom orar, mas aí você não faz, a criança olha você fazendo, é bom, mas por que ele não faz? Aí a criança começa a coçar a cabeça assim, e ficar assim, porque ela não tem muitas vezes aquela experiência dentro de casa. Irmãos, Deus promete o Espírito Santo, Ele te deu o Espírito Santo, é presença de Deus, é promessa de Deus. E quanto mais você se render a Ele, quanto mais você entender que a ação é dele, você vai então crescer na graça e conhecimento de Deus. Amém? Amém. Último slide, pode passar, por favor. Concluindo, olha, hoje é o dia de você ter um novo coração. Hoje é o dia de celebrar a vida tendo esse novo coração dado por Deus. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, quem entrega a sua vida ao Senhor, quem confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse recebe um novo coração, esse recebe um novo ânimo, esse é tirado daquele coração de pedra e é dado ao coração de carne, esse recebe o Espírito de Deus na sua vida, que é o selo da redenção, que é aquele selo da promessa, é o penhor da nossa herança em Deus. E é algo maravilhoso. Eu converti com 13 anos de idade, eu falo com os irmãos, como diz o salmista, eu nunca vi o justo desamparado, e eu nunca vi o justo, aquele que procura a presença de Deus. Salmo 27 fala que ainda que ele caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. E Ezequiel 36 fala disso, fala para o povo de Israel que estava caído, hoje é dia de se levantar, porque o Senhor é quem levanta. Porque o Senhor que chamou como povo exclusivo dele, como propriedade exclusiva dele, é quem te levanta, é quem te abençoa, é quem te renova, é quem faz você celebrar a vida com essas grandes promessas de Deus. Feche seus olhos agora. Eu queria que você analisasse a sua vida. Talvez você está sem ânimo, talvez você tenha entendido que você está assim, sem vontade de ir à igreja. Eu quero dizer para você que uma das armas que o inimigo mais usa é o desânimo, porque muitas vezes nós não entendemos que é algo que vem dele, mas nós achamos que é de nós mesmos, porque nós, com o nosso coração, nós não queremos a Deus, mas pela graça nós somos atraídos por Ele. Talvez você está aqui hoje, com seus olhos fechados, você ainda não entregou sua vida ao Senhor, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a nossa vida daqueles que Ele atrai à sua presença. Se você ouve o toque do Senhor, não resista à sua vontade ao toque do Senhor, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é poderoso para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar. Deus, nós estamos diante do Senhor, certo dessa mensagem que nos mostra que nós podemos celebrar a vida, porque o Senhor tirou de nós aquele coração de pedra, porque o Senhor transformou o nosso coração, nos deu um coração de carne, e esse coração, Deus, é sensível à voz do Senhor,
sensível às coisas do Senhor, sensível ao povo do Senhor. Deus, nós vemos na Tua palavra que também o Teu Espírito de Deus vem sobre nós, que o Senhor também nos dá um novo ânimo, que esse ânimo vem do Senhor, para nos abençoar, para nos fortalecer. Ó Deus, que nessa manhã, Pai, cada irmão aqui, Deus, que talvez esteja desanimado, talvez Deus esteja, Deus, angustiado, talvez esteja passando por algum problema em casa, e às vezes isso tem tirado o brilho de ser o Senhor. A minha oração é que o Senhor possa renovar esse irmão, é que o Senhor possa reedificar esse irmão, é que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre ele, em nome de Jesus. Ó Deus, se tem alguém aqui, Deus, que não entregou sobre o Senhor, mas nesse momento Deus está entregando, Deus, que o Senhor possa confirmar nesse coração a Tua palavra, que o Senhor possa confirmar nesse coração a Tua vontade, e que o Senhor possa, Deus, fazer, Deus, perseverar, Deus, na graça, no conhecimento do Senhor, e que possa procurar, Deus, a liderança da igreja e ser abençoada por essa igreja. Deus, eu te louvo, porque um dia o Senhor fez isso na minha vida, e o Senhor tem nos transformado de glória em glória, dia após dia, Deus, por amor do Teu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu te oro, Deus, agradecido. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa viver com esse novo coração que Deus mesmo dá para você. Amém.